Oi, tudo bem? Aqui é Juliano Filho mais uma vez. Eu pretendo postar um áudiozinho no nosso canal para falar um pouquinho das tão faladas muletas, né? Ou condicionamento que nós acabamos nos apegando, e algumas pessoas criticam bastante isso. Mas até que ponto poderia ser usado essas muletas, esses condicionamentos, coisas que ao longo da história da humanidade nós desenvolvemos, né? Esses talismãs de poder, esses amuletos de poder, ou condicionamentos a que nós nos submetemos para poder acessar planos superiores de uma forma, quem sabe até mais fácil, mais rápida, né? E até onde então eu posso considerar a muleta aquilo que eu faço, aquilo que o meu irmão faz? Ao longo da história da humanidade, a gente tem vários aspectos disso para poder analisar. O dogma muitas vezes ele é associado à questão de você poder ter o poder de uma situação e dominar o outro com base naquilo que a gente acredita, né? E com isso os grandes sacerdotes e os reis dominaram as massas. Ele está ligado também à questão de ritos e culturas e tudo mais. Há coisas que a gente acredita, por exemplo, e cria como artifícios para poder levar a algum lugar. Existem extremistas, por exemplo, que diriam que muitas coisas não são necessárias. Então o que acontece? Só que algumas coisas fazem parte da experiência humana ou da experiência da consciência no universo. Quando a gente olha, por exemplo, para a experiência daquilo que era Deus e tirou uma parte de si mesmo, se lançando no universo e pôs à disposição experienciar a todas as vivências que o cosmos propõe dentro das galáxias e todos esses planos de existência, você percebe que essa questão é única e exclusivamente experiencial e nos leva a poder ter as sensações. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, nós vemos que os sábios no passado diziam que o universo é mental. O que seria o conceito de mente? Você tem diversas experiências a serem vivenciadas, só que na verdade tudo isso faz parte da ilusão da mente. Ou seja, por quê? Porque tudo na sua essência, né, ela parte do todo. E quando você analisa o conceito do que seria Deus, o que seria uma consciência cósmica, né, a gente não tem capacidade para poder mensurar o que seria, por exemplo, a onisciência. Né? Como é que Deus sentiria um vento batendo na sua pele se isso faz parte da experiência humana e da ilusão que a mente humana vivencia aqui no plano físico, aonde criou-se, aonde fisicamente desenvolveu-se algo que nós podemos chamar de vento, desenvolveu-se algo que nós podemos chamar de atmosfera, né, com diferenças térmicas, e isso também seria um conceito nosso. Desenvolveu-se algo que é a percepção da pele em relação à temperatura, ao calor e toque e tudo mais. Então é uma experiência única e exclusivamente humana, né? E na verdade faz parte da aplicação desse conceito de que o universo é mental e nós estamos aqui vivenciando a ilusão da mente. Então, ou seja, então tá aí a nossa muleta. Alguém poderia dizer assim, tal coisa você não precisa fazer porque isso é uma muleta. De repente alguém que através da meditação ele consegue atingir estados não ordinários de consciência, né? Estados alterados de consciência e acessar o seu eu interior. E aí ele olha então para um xamã no meio do mato lá e fala, esse camarada está preso a um condicionamento porque ele precisa usar a ayahuasca, ele precisa usar outras coisas para poder acessar esse estado não ordinário de consciência. Então esse camarada está preso a uma muleta, né? Mas só que quando um yogi, quando alguém que está envolvido aí com o Zen budismo e outras culturas, ele entra no estado de meditação, ele também está tendo que condicionar a sua mente, ele está tendo que abaixar as suas frequências, os hertz do cérebro e tal, ou seja, outra muleta também.
Então o que acontece? Quando eu olho para o mundo à minha volta e eu vejo o movimento das coisas através dos meus olhos, o que é isso? São a muleta dos olhos. A percepção visual que eu estou tendo das coisas não deixa de não ser um amuleto. A consciência humana, a alma, né? O princípio vital que se manifestou em plano físico, agora ele está usando da muleta dos olhos para ter uma percepção, né, relativa em relação à capacidade que o olho tem para poder conhecer o mundo à sua volta de acordo a esses padrões que lhe são oferecidos, porque na verdade o homem, a sua essência transcenderia isso e talvez ele perceberia o mundo à sua volta independente do que o olho pode ver. Mas ele está tendo essa experiência, ele está vivenciando o mundo, o visualizar do mundo através do aspecto fractal da luz. Então, é outra muleta, entende? O paladar, o que é o paladar? Bom, é a nossa muleta também de poder sentir algo em relação àquilo que nós estamos comendo. E por aí nós nos vemos presos. Tudo que você olha à sua volta, as nossas percepções, os 5 sentidos que o homem tem, os extra sentidos que algumas pessoas têm, nada é mais além daquilo que nós podemos considerar como muleta. Então, por exemplo, eu vou acender a lâmpada do meu quarto, eu uso o interruptor. O que é o interruptor? É uma muleta, né, que nós usamos para poder que a luz acenda. De repente, a gente libertos do condicionamento que o homem tem na matéria, aquela lâmpada ia acender, única e exclusivamente ela ia acender se você precisar tocar interruptor nenhum. Mas e aí? Isso aí seria estar desprendido da muleta? Não, você ainda estaria preso a uma muleta, porque na verdade, só o fato de você precisar de uma lâmpada, uma luz, independente de você só pensar em ela acender, e ela acender, você precisar do interruptor, só o fato de precisar de uma luz já é uma muleta, entende? E por aí nós percebemos que quando você sai do plano mental, né, do que seria aquilo que não pode ser mensurado, porque é onisciente, e tudo que a gente olha à nossa volta é a percepção que a gente tem do mundo, a gente na verdade está vivenciando a experiência na matéria, quer seja no mundo de terceira dimensão, no mundo astral, no mundo causal, no mundo mental, são muletas. Então eu me manifesto aqui em plano físico de terceira dimensão e o meu corpo de terceira dimensão é a muleta do meu corpo astral. E tudo que acontece comigo aqui, talvez um hipócrita, ou todos nós podemos nos considerar assim, alguém que não tem tanta percepção do que seria realmente essa essência, mas tudo que nós mensurarmos aqui para julgar o outro, para dizer que ele está preso a um condicionamento, que ele está usando uma muleta, na verdade nós todos somos muletas ambulantes, porque nós somos a ferramenta pelo qual um corpo mais sutil, a consciência, se manifesta em plano físico de terceira dimensão. Tudo isso aqui, na verdade, é só um subterfúgio, é só um veículo, e a nossa percepção também, tudo que você olha, tudo que você sente, que você pensa, que você toca, é uma forma de conhecer o mundo através de muletas. Então a gente não tem como julgar o outro. E o dia que a gente deixar a terceira dimensão e for para uma dimensão astral, ela vai continuar sendo uma muleta de uma dimensão causal. E quando deixar a dimensão causal, você vai olhar para trás e vai ver que aquilo lá era uma muleta. O plano astral era uma muleta também. E a consciência vai se manifestando. E cada vez que ela acorda de dimensões grosseiras para dimensões mais sutis, ela vai olhar para trás e vai ver que aquilo era uma muleta. Às vezes nós vemos pessoas julgando umas às outras, falando que tal coisa que ele faz não era certo de fazer, porque está preso a um condicionamento. O camarada usa um tipo de magia. Se o universo é mental, eu olho para a lâmpada, era para ela estar acesa, era para ela acender e eu não precisava de interruptor, né? Mas se o universo é mental, eu também, por que eu estou precisando da lâmpada? Era para me conhecer tudo sem necessidade de precisar de uma lâmpada. Tudo se tornar luz para mim, independente de se tornar luz ou não, eu poder sentir e perceber tudo à minha volta. E chega um momento em que você começa a analisar tudo isso e você percebe que se existe algo que é onisciente, conhece todas as coisas, ele se manifesta, a ideia que se tem disso então é que ele se manifesta nos diversos planos para vivenciar experiências, mas porque a questão de você
desenvolver muletas é o que dá a esse ser, a nós estamos além da experiência humana, poder vivenciar isso aí. Na verdade, tudo isso seriam nossas ilusões. É uma coisa meio complicada de se imaginar, parte para um extremo filosófico, mas a gente começa a perceber que, na verdade, às vezes a gente julga o outro, porque você vai, de repente, num lugar onde uma pessoa para curar o outro, né, é a mesma ideia, né, do Jesus que cuspiu no chão e pegou o lodo e passou nos olhos do cego. Ele utiliza ali dos elementos na natureza, ele utiliza da água, ele utiliza do fogo, que era a sua força de vontade, né? Ele utiliza do ar, ele está juntando ali a terra, e ele está juntando ali os 4 elementos, né? Uma forma de manipular as energias do plano físico para poder fazer o camarada voltar a enxergar. Isso é fato literal ou não está em questão, né? Mas a ideia que isso sugere é o quê? O camarada usou então o que ele tinha em terceira dimensão para fazer uma espécie de magia. Mas espera aí, não seria fácil também se tudo isso que está em plano físico, está em plano etérico, né? É o que a gente chama de éter, é o que os cientistas chamariam de éter. Se tudo isso está no éter, então não seria fácil manipular também o éter, né? Até porque o universo é mental e a consciência tecnicamente era para atuar, né? Já que a consciência é mente, era para atuar no éter e curar o cego, então de forma mais direta, sem precisar utilizar desses elementos, né? Dos elementos da natureza. Mas a nossa experiência nos planos é que é importante. Eliminar tudo isso, eliminar tudo que se imagina em relação ao que muitos chamariam de muleta, seria eliminar a experiência da suprema consciência cósmica nos diferentes planos de manifestação de si mesma. Então seria profundo e interessante analisar esse conceito, essa concepção, sabe? E aprender a entender o porquê de não julgar pessoas que precisam, né? De repente um camarada que precisa de uma ayahuasca, o outro não precisa, mas ele precisa de fazer uma yoga, o outro não faz uma yoga, não faz um processo de meditação, mas ele fica 40 dias jejuando, ou seja, ele entra quase que em um delírio mental também para acessar a experiência cósmica, para acessar um plano não ordinário de consciência, porque você 40 dias sem comer, tá jejuando, um cristão que jejua 40 dias igual Moisés e muitos outros, né, teoricamente falando, era o que acontecia. Ele na verdade está dependendo de uma muleta também, porque ele está surrando o corpo físico para poder libertar a mente. Então tudo seria considerado muletas. E aí nos leva a pensar, então, até onde eu posso defender o meu ponto de vista para ajudar o outro que precisa de um determinado subterfúgio, né? Então seria interessante pensar a esse respeito.